Você pode abrir sua Bíblia em João capítulo 4, a partir do versículo 43 até o versículo 54. Os irmãos que são membros da igreja que ainda não votaram, eu peço que por favor saia, vá votar e volte para cá, tá bom? Os que são membros e ainda não votaram, por favor, saia, vota e vem. É lá na sala A da Limonda. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 43 até o versículo 54, tá bom? Fala assim essa história para nós. Passados 2 dias, partiu Jesus dali para a Galileia. Ele está em Samaria, ele está na terra da mulher samaritana. A última vez que a gente conversou aqui, ele estava lá. Então passaram-se 2 dias e ele foi para a Galileia. Versículo 44. Porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião das festas, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde a água ele fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente, estava lá em Cafarnaum. E tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: ó Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. E informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela, precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: olha, teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judeia para a Galileia. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor, eu creio na palavra que o Senhor falou entre nós, quando disse que o Senhor deixava o seu Espírito para que nos guiasse, nos conduzisse a toda a verdade. Eu creio, Senhor, que mais do que a história, mais do que a letra, o Senhor nos guia a uma verdade que é o Senhor mesmo, a verdade que liberta a gente. E eu te peço, ó Deus, que o teu Espírito nos conduza agora, por meio da tua palavra, com liberdade, o Senhor nos liberte, nos livre do nosso próprio engano. Isso eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. O texto é todo sobre crer ou não crer. E é um espanto, porque Jesus foi passando por Samaria, e era-lhe necessário passar por Samaria. Em Sicar ele se encontra com a mulher, os improváveis, aquilo que culturalmente não era aceitável, como lhes falei nos outros sermões. De repente, não só se torna provável, como se torna artigo de fé. Jesus passa 2 dias naquela cidade, e o texto diz para nós, antes de a gente ler esse texto, que muitos creram e até confessaram: já não é mais pelo que ela disse, mas é porque agora nós vemos e nós cremos. Acontece que no relato, pelo menos de João, que é o único evangelho que relata essa história de Samaria, o evangelho de João não conta para nós que Jesus lá em Sicar tinha feito algum tipo de milagre. Na verdade, ele não fez nenhum milagre. Pelo contrário, ele confrontou a vida devassa de uma mulher. Ele expôs a mulher
ao espelho, e quando ela se viu perdida, pervertida, e na provocação do Espírito, podendo crer numa libertação dessa vida indigna, aquela mulher se converteu. Ela creu que ele, Jesus, era o Filho de Deus. E depois os habitantes de Sicar, por causa do tempo que Jesus passou com eles lá, os 2 dias, os habitantes também creram. A visitação de Deus se confirmou ali na pessoa de Jesus, e então o povo creu. Agora Jesus está saindo de lá da Samaria, e ele está entrando no território da Galileia. E o texto então diz para nós que muitos não creram. Alguns tentam fazer aqui uma narrativa comparativa com o Evangelho de Mateus capítulo 4, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcos, tentando fazer aqui uma junção desse encontro de Jesus com esse homem que era oficial, um alto oficial do rei. Então eles falam, o que está acontecendo antes de Jesus ter o encontro com o homem lá em Caná, é que provavelmente ele foi até Nazaré. E então Lucas capítulo 4 fala para nós que lá em Nazaré ele foi rejeitado. Na verdade lá ele abriu as escrituras, e quando ele abriu as escrituras em Isaías 61, e disse, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Quando ele leu o texto e falou, hoje se cumpre essa palavra, todos que estavam lá entenderam que Jesus estava afirmando ser ele o Messias. Jesus estava afirmando ser ele o Salvador do mundo. O próprio Deus estava visitando a terra. E quando os habitantes de Nazaré entenderam o que ele falava, eles não creram, antes pelo contrário, eles repeliram Jesus. E diz o texto que eles estavam num monte, numa espécie de desfiladeiro, um precipício, e eles tentaram lançar Jesus de lá, tamanha ira. Eles se sentiram provocados, eles desdenharam do que Jesus falava. E aqui está o contraponto. Enquanto lá em Samaria, no lugar improvável, daquele povo que supostamente era um povo muito mais pervertido do que os judeus, enquanto lá em Samaria, sem Jesus fazer nenhum sinal, nenhum milagre, o povo creu. Agora ele está na Galileia dos gentios, ele está no meio dos judeus, que não são aqueles os mais religiosos, e eles não creem. Então Jesus pega e cita um adágio popular. Na verdade você vai encontrar isso nos 4 evangelhos, justamente essa citação que Jesus fez em Nazaré. Ele diz, nenhum profeta é sem honra, senão no seu próprio país, na sua própria terra, na sua própria casa. É isso que Jesus cita. Então os comentaristas falam, Jesus não está proferindo aqui como palavra de Deus isso. O que ele está citando é um adágio comum naquela época, de que era a ciência, de que alguém que era crescido no meio e de repente se destacava e começava a fazer alguma coisa que era maior do que os seus concidadãos, esse normalmente era desdenhado. Jesus está citando isso como um adágio popular, e está citando tomando para si, ou seja, eu sou maior do que os demais cidadãos, eu sou o Filho de Deus, e no entanto não conseguiram crer em mim. Então Jesus pega e fala assim, diz o versículo 45, assim quando chegou a Galileia, os galileus o receberam. Isso dá a entender que quando ele sair dali de Nazaré, chega em Caná, provavelmente o pessoal acolheu Jesus. Diferente de Nazaré, ao que tudo indica, ali Jesus de alguma maneira foi bem quisto, foi bem visto, foi bem recebido. O texto então segue para nós. Porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém. Aqui está a chave da fé. O que aconteceu foi que quando ele chegou em Caná, os habitantes de Caná tinham estado lá em Jerusalém, na mesma época que Jesus tinha estado. E eles viram os sinais que Jesus fez lá em Jerusalém. Então eles estavam provocados, eles estavam de alguma maneira conscientes de que esse homem chamado Jesus era diferente dos demais. E então eles estavam crendo. Mas Calvino fala que esse tipo de fé
é aquela fé natural, é aquela ânsia que o homem tem por transcender, aquela necessidade que todo ser humano tem de ter alguma coisa superior a si mesmo, que consiga resolver os seus problemas. Na verdade, todos nós, seres humanos, nós precisamos admitir alguma coisa que seja maior do que nós, porque mesmo quando não queremos, nós somos, e temos que entender que somos limitados. Então, alguém que é ateu fala: eu não creio em nenhum Deus, eu não creio em nenhuma outra coisa superior. Na verdade, esses normalmente se agarram ou à cultura que tem, ou então à ciência, para dizer: olha, de alguma maneira a cultura ou a ciência vão poder me suprir o que está além de mim, porque eles sabem, têm consciência que existe alguma coisa além de si. E a isso que é além de si, eles não chamam de Deus, mas talvez algum outro tipo de conhecimento com o qual eles estão mais afeitos. Essa fé, ela não salva. Essa fé primerva, na verdade, ela só demonstra que a raça humana, o ser humano, ele foi criado com uma essencialidade. Existe dentro do nosso coração uma motivação intrínseca de se ver ou de se crer em alguma coisa maior. O que os habitantes lá de Caná viram em Jerusalém foi alguém entre eles que era maior. Então eles começaram a se sentir provocados a crer. Mas essa fé primerva, ela, quando não é depositada numa submissão diante de Deus, quando ela não se torna um serviço para Deus de coração, uma entrega, uma dedicação a Deus, quando essa fé primerva finalmente não vira devoção, ela se torna um fim em si mesmo. Como essa fé primerva se torna um fim em si mesmo? Porque ela serve para nós como sendo a nossa própria cultura humana. Ou seja, eu passo a aderir a coisas que de alguma maneira vão dizer para mim que eu posso ser suprido. Como é isso? Por exemplo, essa fé primerva leva as pessoas à igreja. Essa fé primerva leva as pessoas à religião. Essa mesma fé primerva trazem as pessoas para uma igreja presbiteriana das graças, como levam ela para um terreiro de macumba, como levam ela para o islamismo, como levam ela para o budismo. Ou seja, essa fé primerva, ela quer que alguma coisa superior supra suas necessidades. Então eu estou com um aperto financeiro, eu estou com um problema de enfermidade, eu estou com um sentimento ruim no meu coração que eu não sei explicar, eu estou drenado porque a minha família está se esfacelando, o caos se instalou na minha vida. Naquele momento onde eu me percebo extremamente limitado para lidar com as coisas concretas, essa fé primerva, que não é salvadora, ela me leva a transcender ou buscar alguma coisa transcendente. Em alguns casos, as pessoas simplesmente procuram médicos, psicólogos, medicamentos. É uma busca por transcendência. E essas pessoas que assim o fazem, elas colocam sua fé na ciência, nos medicamentos, na competência humana, para de alguma maneira dirimir, suprir essa carência, esse caos que está instalado. Mas se fosse simples assim, a gente poderia dizer: vamos parar de ir para o médico. Mas não é simples assim. O que acontece é que a gente, nessa fé, mais uma vez, essa fé essencial, faz parte da essência humana, essa primeira fé, a gente não fica apenas numa ciência ou numa religião, a gente simplesmente vai em busca de qualquer coisa que nos supra. Eu diria que essa busca interior, chamada fé primerva, ela faz a gente, por exemplo, cometer ilicitudes. A gente comete os ilícitos, por exemplo, uma corrupção, um jeitinho brasileiro, uma busca por um bem, por um conforto, por um prazer. Tudo isso faz parte dessa mesma instância da natureza humana.
essa necessidade intrínseca do ser humano de passar a ir além de si mesmo, porque a gente se depara com o nosso próprio limite e a gente precisa que alguma coisa maior venha nos suprir. Então, na verdade, todo ser humano, seja ele de uma religião ou seja ele sem religião, ele tem essa fé. O John Stott, escrevendo um livro chamado Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, ele fala que o ser humano tem 3 buscas essenciais, e uma delas, ele diz, é a busca pela transcendência, ou seja, a gente quer ir para além de nós mesmos. Tem mais, eu diria que no tempo de hoje, a gente faz essa busca de fé nas nossas redes sociais, porque nas redes sociais, de alguma maneira a gente está buscando aprovação, aceitação, a gente está querendo ver o nível de influência, o nível de percepção que os outros têm a nosso respeito. Então a gente está buscando alguma coisa fora da gente, e por isso tanta gente se torna cativo de redes sociais. É por causa dessa mesma fé que as pessoas se tornam muitas vezes agarradas ao academicismo, porque elas entendem que talvez pela superação, a superação intelectual dos seus próprios traumas ou das suas próprias mediocridades, elas finalmente vão se estabelecer. E do jeito que alguém busca uma universidade, ou busca um PhD, ou busca um pós-doutorado, a fim de afirmar-se, alguns buscam a igreja, buscam a religião, buscam um pastor, buscam um discipulado. Isso ainda não é salvação. E eu gostaria tanto que a gente pudesse entender isso o melhor possível, porque muita gente na caminhada cristã para aí, se torna membro de uma igreja, frequenta uma igreja e diz: não, eu creio em Jesus, mas não creio em Jesus de maneira que se torne servo dele, que se entregue ao senhorio dele, se torna crente no que ele pode fazer, crente no que ele pode suprir. Então diz assim: não, eu creio que, sei lá, se eu estiver doente eu posso orar para meu pai ficar bom, para minha mãe ficar boa, para mim mesmo ficar bom. Então eu creio nisso. É uma fé primeira. Jesus está condenando isso aqui. Ele está falando: eu não entendo. Vocês querem só sinais. É isso. Vocês não querem a vida verdadeira. Vocês querem essa mediocridade. Vocês vão continuar ansiosos. Agora, irmão, perceba como Jesus vem de uma mulher que vivia ansiosa, numa vida medíocre, tacanha. Ela vivia uma vida fugindo da sociedade e tentando algum amparo nas suas próprias lógicas e justificações. E aquela mulher creu, e creu sem haver nenhum milagre. Não houve absolutamente nada sobrenatural, a não ser o fato de que ela viu o quanto ela era pecadora, que ela agora estava diante de um santo, o Santo de Israel. E ela se converte, e ela crê de verdade, mas crê a fé salvadora. Diante do quadro da mulher, agora Jesus está com os seus conterrâneos, os seus patrícios, e o que é que ele encontra? Ele encontra um bocado de gente ávida por receber alguma coisa de Deus, não por conhecer a Deus, mas ávidos por receber alguma coisa. E aí eu vou lhes dizer uma coisa, irmãos, o texto que segue daqui por diante, a história desse oficial, do rei, é a revelação justamente do caminho do nosso coração. Quando estamos apertados em alguma circunstância, no caso desse homem, diz o texto aqui no versículo 46, um homem que era oficial, né? Era um oficial do rei, diz que ele estava com um filho à beira da morte. Esse homem está com uma contingência real que lhe diz: você é limitado, você não tem mais recursos,
Portanto, você precisa de alguma coisa maior. Ele precisava transcender. O que é que ele faz? Ele diz: olha, eu soube do que esse homem estava fazendo lá em Jerusalém, eu vou ao encontro dele. Assim somos nós. Eu posso dizer, não só nós desse auditório, mas eu posso dizer, nós, 7 bilhões, quase 7 bilhões e meio de habitantes no planeta Terra. Assim somos nós. Apertou, chegou naquele limite, naquela situação que você se depara com o seu limite e fala: eu não tenho o que fazer, eu não consigo daqui por diante. Então a gente busca a Deus. E quando a gente diz busco a Deus, não quer dizer o Deus dos céus, mas quer dizer o Deus que seja essa transcendência. A gente busca na ciência, busca na religião, a gente busca na sociedade, busca na família, a gente busca nos especialistas, a gente busca. E é claro que as igrejas brasileiras, com a raiz, com a matriz que a gente tem de formação, é claro, nós somos um povo extremamente crédulos. Nós somos crédulos. Nós somos esse tipo de povo animista, sincretista. Nossa raiz, nosso berço é assim. Tanto que você vê nas cerimônias da religião católica, está lá o povo católico, mas também está lá o pai de santo, está a mãe de santo, está a pessoa vestida de branco. Ou seja, esse sincretismo de religião faz parte da matriz genética da gente. E por isso o povo brasileiro é chamado povo de fé. Porque é um povo que é crente, está apertado, então eu vou pagar uma promessa, eu vou prometer para algum santo, às vezes eu vou prometer para Jesus o seguinte: ó Jesus, eu vou passar 7 sextas-feiras indo para uma reunião de oração, porque eu queria que o Senhor resolvesse a minha causa. Amém, irmão? Ou então eu vou pegar um lenço ungido, porque o lenço ungido, que foi ungido pelo suor do pastor, hoje eu não estou nem suando muito, mas de repente, né, o suor do pastor, ele vai lá e ele vai levar os maus tratos. Vai não, irmão, vai levar o mau cheiro, os maus tratos seu não vai levar não. Mas a pessoa diz assim: aquele negócio transcende o meu limite. E então o povo brasileiro é esse povo que vai atrás de alguma coisa, uma mandinga, um culto. Eu preciso ir para aquele culto, o culto da rosa. Eu preciso ir para os 300 de Gideões. Eu preciso marchar. Por quê? Porque a gente precisa resolver coisas que estão além do nosso limite. O brasileiro é assim. E aí eu vou dizer uma coisa, irmão, eu sou assim também. Eu sou assim, eu sou brasileiro. E na minha matriz é exatamente assim. Você está no aperto, vai buscar Deus. Qualquer aperto, qualquer limite, diz: vai buscar Deus. Mas que Deus? Que Deus? Não se engane. Esses que vieram buscar Jesus, Jesus identificou neles, inclusive nesse oficial, identificou neles não uma fé em Deus, mas uma fé mística, uma fé sincrética, essa fé primerva que só quer a transcendência, mas não quer se entregar, não quer o senhorio de Deus, quer apenas que Ele faça alguma coisa para solucionar o problema, porque é tipo assim: a minha vida, ela está resolvida, Deus não precisa nem se meter. Mas quando ela fica fora dos trilhos, quando alguma coisa está fora do eixo, aí eu preciso que Deus conserte o que está fora do eixo. Uma vez que Ele consertar, está tudo certo, Deus, você não precisa se meter mais não, porque agora a gente vai seguindo sozinho. Amém, irmão? É assim. É assim. O oficial chega. Quando o oficial chega, ele diz: rapaz, meu filho está terrivelmente doente. Diz aqui o versículo 47: e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Graças a Deus eu nunca tive um filho meu à beira da morte, mas eu tive meu pai à beira da morte e ele morreu. E mais recentemente eu tive meu sogro, que é como um pai para mim, que teve um infarto, ficou lá na UTI
E aquele processo todo é mais uma vez simplesmente dizendo: olha, é o limite. Você tem as suas próprias coisas, não tem? E quando a gente as tem, essa necessidade de transcender, ela explode dentro de nós. A gente fica doido, a gente fica ansioso, a gente quer solução, então a gente vai para o culto, ou a gente vai para não sei para onde, ou a gente liga, a gente vai para os especialistas, a gente vai para a conta bancária, a gente vai para o que for, porque a gente tem que resolver. Está aqui, seu filho estava à beira da morte. Agora veja, o versículo 47 diz para nós como o oficial quer fazer as coisas. Ele diz assim: eu preciso que o senhor vá lá na minha casa, porque meu filho está à beira da morte. O que é que esse homem está traduzindo para Jesus? Ele está dizendo o seguinte: eu não creio na sua palavra, eu creio no seu toque. Eu creio que se o senhor chegar lá e der um abraço, ou se o senhor chegar lá e botar a mão em cima do meu filho, o meu filho pode até melhorar. Mas eu não creio que o senhor falando nada as coisas se resolvam, não. Se o senhor não for lá, se a sua energia não passar para a energia dele, não resolve, não. Esse cara tem uma fé sincrética. Quem fala isso não sou eu, não. Eu estou citando aqui Calvino. No seu comentário a respeito desse texto, ele fala: o homem com essa fé primerva, o máximo que ele tem é uma mandinga tentando fazer Deus seu servo. E agora a agenda do homem precisa se tornar a agenda de Jesus. Então, Jesus, o senhor está aqui, tipo assim, o senhor está meio sem fazer nada, e eu tenho uma urgência para o senhor, eu queria que o senhor fosse lá na minha casa. É isso que essa fé primeira faz. Ela transforma o Deus supremo, o Criador, que tem agenda própria, que tem projeto próprio, e que sabe o que é melhor para cada um de nós, transforma Deus em uma espécie de servo, que agora tem que obedecer a nossa agenda, tem que ser no tempo da gente, tem que ser do jeito da gente, porque se não for, a gente fica de mal, a gente fica de beicinho, a gente fica triste, a gente fica: não participo mais, não vou mais para a igreja, não vou mais fazer, mas eu não quero mais o ministério, mas eu não quero mais isso, porque se não for do jeito que eu quero, então não serve para mim. Pois essa busca de transcendência dessa fé primerva, ela na verdade é uma busca de se fazer maior do que o que se é, se fazendo o Senhor sobre as divindades, se fazendo o Senhor sobre as coisas que estão para além de si mesmo, e nós não somos Senhor disso. Jesus diz para o homem, versículo 48, então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. O versículo 48 é Jesus falando com um homem, mas perceba o que ele diz: se porventura não virdes. Ele não está falando só para o homem, a conversa é com o homem, mas ele agora está se dirigindo à nação. Ele está falando: é assim a fé de vocês. O que vocês querem são sinais, o que vocês querem são milagres, o que vocês querem é a providência divina, que interrompa os fluxos de problemas da vida de vocês. Vocês não conseguem crer. Irmão, deixe-me dizer uma coisa para você. A maior evidência de que você é um salvo, a maior evidência que você pode ter no seu coração, é o quanto você é capaz de se entregar a Deus. Não o quanto Ele interrompe os problemas da sua vida com uma mão poderosa de providência. Vou lhes mostrar uma coisa. Quando Moisés saiu com o povo de Israel do Egito, aquela nação viu, sentiu, provou um mar se abrindo. Não tinha problema maior do que aquele. Eles atravessaram a pé enxuto. Quando eles estavam em crise porque lhes faltava água, Moisés transformou água amarga em água doce. Outra vez ele bateu na pedra e a água saiu e fluiu. Todo dia, não tinha alimento nenhum porque era deserto, mas todo dia caía o maná necessário para eles se suprirem. Durante 40 anos, as suas roupas, elas simplesmente não se esgarçaram,
as suas sandálias se mantiveram nos seus pés, fortes, como se nunca tivessem sido gastas. Eles durante 40 anos provaram o milagre de Deus genuíno. Todo dia tinha sinal, todo dia tinha sinal na vida deles. Tinha prodígios. Entretanto, aquela geração toda que viu sinais, aquela geração morreu no deserto e não entrou na terra prometida. Eles não creram. Apenas 2 homens, daqueles 2 milhões de pessoas que saíram, 2 homens, Josué e Calebe, creram. Essa fé, que não é a fé que se entrega, mas é a fé que quer prodígios e sinais, eu digo para você, irmão, não lhe salva do inferno. A maior evidência que você pode ter de que você é um homem salvo, de que você é uma mulher salva, é o quanto você se entrega a Deus. Não estou falando entrega o problema só não, irmão, entrega tudo a Deus. O problema tem que entregar. As coisas que estão fora do nosso controle, claro, a gente tem que entregar. Mas as coisas que supostamente estão no nosso controle também tem que entregar. Então eu me deparo hoje com um grupo de pessoas que está formando filhos, os filhos pequenos, estão todos agoniados, pensando assim, esse mundo trágico, essa sociedade perdida, como eu vou educar meu filho para ele ser um bom cidadão, para ele ser um homem ou uma mulher de Deus? É um bom projeto, é uma boa preocupação. Entretanto, a evidência de que você é um crente é justamente quando você entrega a seu filho, talvez o maior patrimônio que você sinta no seu coração, o seu filho a Deus. Mas o que fazemos? Nós queremos, para resolver esse problema, essa equação, nós queremos especialistas. Nós queremos uma série de compêndios, nós queremos uma série de literatura para dizer para nós, agora eu tenho controle, agora eu sei como fazer, é assim que se educa. Você não sabe como fazer. Mas o filho, a filha é uma bênção. E essa bênção que foi dada do céu, Deus quer conduzir você a educar, a ser mordomo da bênção de Deus na sua casa. Mas a maneira pela qual você vai educar seu filho ou sua filha é justamente na fé, quando você entrega. Entrega. Diz, Senhor, é teu. Eu não sei o que é melhor para ele, eu não sei o que é melhor para ela. Semana eu estava conversando com uma pessoa, falando sobre família, dizendo, pessoa crente, educou a filha, dizendo, olha, você vai ser médica, é o seu sonho. A menina disse, eu sou isso mesmo, eu vou ser médica, é meu sonho. Resultado, essa menina criada na igreja, essa menina criada no evangelho, o projeto era ser de Deus e ser médica. Tá bom, já faz 6 anos que faz o vestibular e não passa, mas a menina diz, o que Deus quer para mim é ser médica. Mas ela acredita nisso mesmo, que o que Deus quer para ela é ser médica. Mas Deus é quem está impedindo ela de ser médica, porque ela estuda e não consegue passar. Então a família não tem recurso para poder pagar uma universidade dessas mais caras. Então ela estuda e não passa, e Deus está impedindo ela de ser médica. Essa menina está numa crise de fé terrível. Ela vai abandonar Deus porque ela tem um projeto que o pai e a mãe disseram que era o melhor para ela, e ela queria e acreditou, e agora talvez ela não tenha mais Deus. Mas eu tenho certeza que os pais, quando estavam educando ela nesse princípio de estudar, de se formar, de ser médica, eles estavam acreditando que aquele era o projeto de Deus para ela. Mas eles não conseguiram orar junto e entregar e dizer, Deus, o Senhor é que sabe, o Senhor é que sabe como essa menina tem que crescer. É o Senhor, não eu.
E eu vou dizer uma coisa para você, irmão: viver essa fé de entrega, essa fé de submissão, ela é muito mais difícil do que a gente ter um bocado de formulazinha pronta, que a gente diz: eu tenho que acordar todo dia às 5 da manhã, todo dia eu tenho que fazer uma devocional, todo dia eu tenho que fazer isso, isso e isso, para as coisas darem certo. Eu lhes digo, a vida de Deus, ela é de graça, não é o que você faz que torna você competente, mas é quando você entrega e deixa a graça superabundar em você. Jesus está lamentando, ele está dizendo: se vocês não virem sinais e prodígios, vocês não acreditam, vocês não querem a mim, vocês querem soluções para os problemas, vocês querem os projetos de vocês sendo assinados por Deus e vocês no controle, sem nunca se dedicarem e se entregarem de verdade a Deus. E não é à toa, irmãos, que nesse fluxo de refluxo, a gente vive um tipo de fé danificada. Ela é uma fé teórica. A gente vai buscar teologia, a gente vai buscar sermões, a gente vai buscar, sei lá, especialistas, porque ela é teórica. Ela não é uma fé que você descansa, ela só é uma fé que você segura, que você diz: eu faço isso, eu faço aquilo, e agora que eu não sei o que fazer, então eu preciso que alguém me diga o que é que eu tenho que fazer. Sabe o que você tem que fazer? Crer. É isso que você tem que fazer, crer. Eu sempre tenho me encontrado com essa questão nos gabinetes e nos sermões, e as pessoas falam assim: e eu vou bem esperar então cair do céu, quer dizer, eu não vou fazer nada. A minha resposta é simples: tudo o que Deus estiver fazendo em você, Ele fará através de você. Você não tem que fazer nada, porque Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar. Quando você se entrega, você não se torna uma espécie de gelatina que fica esperando lá estagnada que alguma coisa caia sobre ela, mas você se torna a imagem de Deus que vive na terra como Deus vive no céu. Vive pela fé no Filho de Deus, e do que Deus está fazendo é justamente o que você está fazendo, sem você precisar ter uma série de recursos que você é quem governa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Amém, irmãos? Você crê nisso ou não? Se vocês não virem sinais e prodígios, vocês não vão crer. O versículo 49, rogou-lhe o oficial, vê só. O Jesus está dando uma prensa no cara, junto com a nação. Veja o que o oficial fala: Senhor, desce. Quem vai condenar esse homem? Você condenaria esse homem? Esse cara está com o coração desse tamanho, apertado, ele não aguenta. O filho está morrendo e Jesus está com conversa. Quero dizer para você, Jesus se interessa mais em salvar você do que resolver seus problemas. Ele foi para a cruz para salvar você e não para resolver seus problemas. Quando você entrega o seu caminho ao Senhor, você confia que mesmo que você passe pelos problemas e os problemas não se resolvam, você está em boas mãos e você está sendo cuidado pelo Deus da providência. O milagre que você tanto quer pode ser que não venha. Isso não quer dizer que Deus falhou. Isso quer dizer que Deus estava interessado em você. O homem está dizendo: ei, Jesus, para de conversa, por favor. Se eu ficar conversando, eu estou com um problema sério, vai morrer ali, meu filho. Vamos logo, por favor, desce depressa.
para de conversa. Vamos. Já se sentiu assim, irmão, ou não? Sim ou não? Por favor, Deus, faça hoje. Faça hoje. Às vezes eu fico rindo, assistindo um jogo de futebol. Eu não gosto de assistir muito jogo de futebol, não. Só quando eu estou com vontade de dormir, porque dá um sono para mim. Então eu assisto e durmo. Às vezes eu fico assistindo e rindo no meu coração. Pode ser o jogo que for. Eu fico rindo pensando assim: o time A, os crentes estão orando, Deus, por favor, faz ele fazer gol. O time B, os crentes também estão, Deus, por favor, faz ele fazer gol. E se Deus ouvisse as orações, hein? Os jogos iam ser feito basquete, né? 102 a 103, né? Tipo assim, cada oração um gol, cada oração um gol. É assim, por favor, faça agora. Por favor, o Senhor não pode deixar isso não, o Senhor não pode deixar faltar isso, o Senhor não pode deixar essa situação acontecer. Senhor, eu creio que o Senhor dá providência, eu creio que o Senhor é o Deus de milagre, eu creio que o Senhor é o Deus que faz, e Ele é. Mas será que você não entende que muitas vezes, ao fazer um milagre, Ele distancia você mais dEle do que você entende isso? Ao Deus cumprir a sua agenda, na hora que Ele cumpre a sua agenda, você vai para mais longe em vez de ir para mais perto. Você se acha de novo como se fosse, olha, Deus ouviu minha oração, e não como se você tivesse que crer que Ele faça o que Ele quiser, e Ele é bem-vindo no seu coração. Desce antes que meu filho morra. O Senhor vai ficar conversando aí ou vai agir? Versículo 50. Jesus disse para ele: teu filho vive, pode ir. Não é isso que você quer? Vou lhes dizer o que está escrito lá em Romanos capítulo 1. Deus entrega aos homens as suas próprias paixões e concupiscências, para que eles se tornem obstinados na sua própria idolatria. E assim, na obstinação do seu coração, eles simplesmente não reconheçam mais a glória de Deus. Muitas vezes Deus está fazendo os prodígios e sinais. Às vezes Ele está usando até o diabo para fazer prodígios e sinais, para entregar aos homens as suas próprias idolatrias. Ele simplesmente entrega a eles os seus próprios devaneios, a fim de que eles se pervertam ainda mais e se tornem ainda piores. Aqui não é o caso. Jesus disse para aquele homem: você pode ir, porque já aconteceu o milagre, seu filho já está vivendo. E o homem creu. Veja aí a palavra, por favor. Versículos 49 ou 50. Diz: o homem creu. Creu em quê, irmãos, agora? Creu em quê? Na palavra. Agora ele não está mais com a fé tão mística. Ele está dizendo: esse cara, o que ele falar, eu admito. Ele creu na palavra. Aqui é o segundo estágio da fé. O segundo estágio é quando a gente não está mais apenas querendo um Deus que solucione problemas, mas quando a palavra de Deus já é capaz de fazer a gente aquietar o coração. A gente nem precisa mais necessariamente do milagre, mas só a palavra. Mas esse é um segundo degrau. Isso é um caminho de maturidade. É quando o que Deus diz por meio da sua palavra já é suficiente para a gente poder dizer: eu posso descansar. Mas o texto segue: já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro anunciando que seu filho estava vivo. Então versículo 52 ele pergunta: olha, qual foi a hora que vocês viram que o menino começou a melhorar? E eles respondem: olha, foi na hora 7ª. E então o homem lá, o oficial, fala: rapaz, foi nessa hora que Jesus falou. Por que esse homem está fazendo isso? Porque ele não crê? Não, o texto diz que ele creu na palavra. É porque se tem uma das coisas que o diabo faz com a gente, é pegar o que Deus falou para nós e tornar relativo. É por isso que o homem, quando está checando se a palavra de Jesus foi exatamente aquela que se confirmou na prática, quando ele está checando isso, ele está se apropriando da palavra de Jesus. Esse homem não está agindo errado.
Ele não estava duvidando porque ele creu, diz o texto. Entretanto, ele queria saber para confirmar, porque o diabo, ele é astuto, ele é bem capaz de roubar de você o interesse pela palavra de Deus. Novamente, há algum tempo atrás você disse: eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer a palavra. Você começou um discipulado, você começou a ler a Bíblia, você disse: eu quero conhecer, eu preciso me aprofundar no conhecimento do Senhor. Mas aí o diabo começou a sutilmente fazer você duvidar das Escrituras. Aquele homem se tornou mais firme. Versículo 53, veja só. Com isto reconheceu o pai, ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. Aí veja o que aconteceu. O que é que diz aí, irmãos? Creu ele e o quê? E toda a sua casa. Pelo menos o que Calvino fala, e eu gosto desse comentário de Calvino, é que essa fé foi a fé da salvação. A expressão que é usada aqui, segundo Calvino no original, não é de que ele simplesmente agora entendia que a palavra de Deus se cumpre, mas agora ele se tornou discípulo que confessa publicamente: eu sigo ele. Em outras palavras, a minha agenda foi deixada de lado, eu sigo a agenda dele. O último grau da fé, a fé que salva, não é a fé que você compreende a palavra de Deus como sendo a verdade. Essa fé lhe ajuda a ter a fé que salva, mas a fé que salva, como lhes falei, ela não se evidencia em você crer que Deus faz o sobrenatural. Ela também não se evidencia em você crer que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Tudo isso é bom, mas ainda não lhe salva. O que salva é quando você consegue crer que Deus faz o sobrenatural, sim. Você crê que a palavra de Deus é Deus falando com você, sim. Mas você se submete a isso de coração, dizendo: Ele tem a agenda da minha vida, Ele tem o controle da minha vida, eu simplesmente sigo Ele. Eu não faço o meu caminho, eu não faço o meu horizonte. Mais uma vez usando o exemplo, por exemplo, do pai, da mãe que está aperreado com o filho. Como é que eu vou educar? Deus já sabe como tem que fazer. Siga Jesus. Não siga teorias humanas, não siga os livros, não siga a academia, não siga modelos, siga Jesus. Deixe que Jesus domine sobre a sua educação, sobre os seus pontos de vista. Deixe que Ele domine sobre as suas conversas com a esposa, com o marido. Deixe que Jesus domine sobre as suas conversas com seus filhos. Deixe que Jesus lhe ilumine. Deixe que Ele seja o caminho da sua vida. Não tente você fazer um caminho. Isso é a fé que salva. É quando finalmente a gente não simplesmente está querendo solução para os nossos problemas, ou quando a gente simplesmente sabe o que a palavra de Deus diz. É bom que você creia que Ele vem e faz coisas novas na sua vida. Sim, é bom que você creia que a palavra de Deus ela é verdade. Mais do que isso, para crer e ser salvo, você precisa dizer: Deus, está tudo sob o seu controle, faça o que o Senhor quiser da minha vida. Se você com a sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, é o dono, é o governante, é o rei, que tem a agenda e o controle de todas as etapas da sua vida, que tem a história de tudo que você considera como sendo bom. Ele tem a história dos seus filhos, Ele tem a história dos seus recursos, Ele tem a história da sua família, Ele tem a história dos seus patrimônios, Ele tem a história da sua competência, Ele tem a história do seu raciocínio. Ele tem tudo nas suas mãos, não na sua mão, mas nas mãos dEle. Tudo. E quando você crê, você diz: Senhor, me usa. E quando você diz me usa, é o que Ele quer lhe usar, não no que você quer ser usado, mas no que Ele quer lhe usar. Ele quer lhe usar no seu trabalho. Então, no nome de Jesus, seja usado por Deus. E pare de trabalhar para o seu umbigo, pare de trabalhar para o seu sustento, pare de trabalhar para o mercado. Seja usado por Deus para glorificar a Deus no seu trabalho. Ele quer ser honrado e glorificado na sua família. Então pare de criar a sua família para você, para os seus interesses, para as suas ideologias. E no nome de Jesus, deixe que sua família seja para a glória de Deus. Você quer ser usado por Deus? Então certamente você precisa comungar.
precisa fazer parte da história, precisa fazer parte da igreja. E se você é servo, você serve. Você não precisa ser o governante, não precisa ser o dono, as suas ideias não precisam ser as principais. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, estava lá em casa visitando o meu sogro. Eu estava dizendo para ela, eu gosto do sistema presbiteriano, porque no sistema presbiteriano a gente tem um conselho, o pastor não manda. Chega lá, ele tem que colocar o voto, a opinião dele junto com todos os demais, e depois se vota lá, e o que for decidido, o pastor está submisso àquilo. Isso humilha o coração do pastor. Isso é bom para a vida da igreja, porque não tem dono. O que aconteceu foi que a casa daquele homem foi salva, e ele foi salvo, porque finalmente ele segue Jesus. Você tem seguido Jesus? Que tipo de fé é a sua? Aquela fé primerva, que quer um Deus para resolver seus problemas, e por isso você vem para a igreja, mas você flutua, tem uma hora que você vem, tem hora que não vem, você faz isso, para ali e para cá. E do mesmo jeito que para você é importante vir à igreja, também é importante que algum especialista diga para você como criar o filho, ou diga para você como curar o câncer, porque para você é uma coisa que qualquer coisa que faça finalmente o seu problema ser resolvido, para você está bom. Então tanto faz você estar na igreja, como também faz você tomar uma água fluidificada aí dos espíritos, como também tanto faz você ficar assistindo na televisão a mandinga lá que o pastor não sei das quantas fizer. Tudo vale, porque afinal de contas o que eu quero é o meu problema resolvido. Amém, irmão? É essa a fé? É essa a sua fé? Quero dizer para você, porque a verdade liberta. Essa fé não vai lhe salvar, você vai ser condenado ao inferno. A sua fé é a fé daqueles que há muito tempo estão na igreja e conseguem finalmente dizer, a Bíblia é a palavra de Deus, eu creio que ela é a palavra de Deus, portanto eu concordo com ela, ela de fato tem autoridade, portanto para mim ela é o que tem que ser. E você simplesmente é um crente teórico, cabeção, sabe de um bocado de conceito, sabe falar bem sobre tudo, mas simplesmente não crê. Ou você está nesse terceiro nível aqui, de alguém que entrega, Senhor Deus, toma a minha vida, eu quero me submeter ao Senhor, eu quero me submeter ao seu governo, eu quero que o Senhor faça o que o Senhor quiser. Vamos orar. Desculpa aos professores, eu tomei bastante do tempo de vocês, e quando eu acordei aqui na mensagem já era 10h05, me perdoem. Eu queria desafiar você a entregar sua vida ao Senhor, e corrigir os seus erros, entregando sua vida ao Senhor. Você hoje quer dizer, Senhor, eu quero viver assim, submisso ao teu senhorio. Eu quero que o Senhor seja honrado no meu trabalho, na minha família, na igreja, e onde mais eu estiver, eu quero que o Senhor seja honrado. Nos meus lazeres, nas viagens, nos retiros, nos momentos de família, eu quero em todo o tempo que o Senhor governe. Você está assim e quer dizer isso para Deus? Eu queria convidar você a ficar de pé, para a gente orar junto agora, entregando ao Senhor a nossa própria vida e pedindo ao Senhor que nos governe. Depois de orar, eu vou impetrar a bênção e você já vai para a sua classe, tá bom? Ó Senhor, quando ficamos assim de pé, estamos dizendo para Ti, para nós, para a igreja, que a gente quer amadurecer a nossa fé. A gente não quer simplesmente saber sobre ou ter expectativas que o Senhor resolva problemas. A gente quer que o Senhor nos dirija. Por isso hoje a gente quer entregar ao Senhor a nossa vida. Senhor, como o Senhor quer que a gente seja um profissional? Por favor, dirija isso. Como o Senhor quer que a gente tenha um relacionamento matrimonial, marido e mulher? Por favor, dirija isso.
Como o Senhor quer que a gente crie filhos? Por favor, dirija isso. Como é que o Senhor quer que a gente conduza a questão financeira da nossa vida, da nossa casa? Ó Deus, por favor, dirija isso. Como o Senhor quer a nossa vida na igreja? Por favor, Deus, dirija isso. Faça isso, Senhor, para que o Seu nome seja glorificado em nós. Não apenas nesse momento, mas todos os dias, em todo momento, Senhor. Isso nós te pedimos no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder e o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor, desde agora até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia. Amém.